melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso que não aceita a repreensão. Palavras de Salomão e que iremos analisar e que Deus nos dê compreensão para a nossa vida, para um aprendizado. Está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Então, Salomão vai comparar um jovem pobre, porém sábio, com um rei idoso que não aceita a repreensão, logo ele é um tolo. Então, jovem é aquele que é de pouca idade, né? Imaturo, ou seja, que não alcançou ainda o pleno desenvolvimento. Então, para nós analisarmos que, assim, no primeiro momento, não faz sentido, né? Mas quando nós olhamos para a realidade, por exemplo, de hoje, onde as pessoas são mensuradas por aquilo que elas têm, então esse texto não faria nenhum sentido, porque no final das contas, o que é melhor é que seja um rei, e mesmo que ele seja tolo, mas ele é rei, ele é rico, ele é poderoso. Mas dentro da reflexão que nós queremos trazer para esse momento, para esse dia, na verdade é melhor ser um jovem pobre e sábio. Não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina. Então, ser pobre é ser desprovido do que é necessário, ter pouco recurso, desfavorecido. E aí a Bíblia vem falar que bem-aventurado ou felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. O rei, não, ele é investido de realeza, ele é nobre, monarca, soberano, tem poder absoluto, ou seja, grande autoridade. E ele é idoso, o que implicaria que ele era um homem, seria naturalmente um homem sábio, porque ele tem experiência de vida, tem muitos anos. Mas aqui está dizendo que esse rei, ele não aceita mais conselhos, ele rejeita. E quantos reis na história que se tornaram megalomaníacos, que não ouviram conselhos, que se tornaram loucos no seu orgulho? Então, analisando esse texto, vamos ver que muitas vezes as pessoas podem alcançar um status, grande posição social, financeira, intelectual, se tornar referência em áreas específicas, e muitas vezes elas perderem o sentido, o propósito, elas se perderem no meio do caminho. Então, justamente, Salomão pega duas realidades muito distantes, porque afinal, um menino, um jovem e pobre, e o outro é um monarca e é um ancião. Então, dentro da definição de jovem, é aquele que ainda não alcançou pleno desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, só que ele está em desenvolvimento. O rei deixou de aprender, porque ele não aceita correções. O jovem é humilde e ele está ali aberto para novos conhecimentos, mas o rei rejeita, porque ele é orgulhoso. O jovem, ele será subestimado, tanto pela sua idade, quanto pela sua posição, porque ele é desprovido. O rei possui status, ele é autoridade, e implica sobre um rei grande sabedoria, porque para ser rei, então aquele homem vai ser preparado desde a sua juventude. Então ele vai conhecer sobre muitos temas, né? Ele vai poder falar sobre muitos assuntos. Será um homem douto, intelectualizado, conhecedor de filosofia, de ciências humanas, da matemática, de números, porque ele será preparado sobre etiqueta, sobre reinos, sobre liderança. Mas o jovem, ele ainda está em formação. E aí a grande questão é que conhecimento e sabedoria são coisas muito diferentes. Porque o rei poderia usar do que ele tem, do poder, do conhecimento, para transformar o mundo, mas ele deixou de ouvir, ele deixou de escutar, ele deixou de aprender. Ele se tornou orgulhoso, egocêntrico, como tantos reis ou tantas pessoas poderosas. Mas o jovem, ele está ali, ele é sábio, e enquanto o conhecimento é análise de informações, de experiências, de aprendizados, que se pode adquirir através dos estudos, a sabedoria é a forma como se aplica o conhecimento adquirido, de forma sensata e ética, porque se ele é sábio, ele será sensato, ele será ponderado, ele será ético. Então a reflexão é que a sabedoria, ela fará com que a gente tenha uma interpretação do mundo, de como resolver problemas. E isso me leva para Daniel, que justamente ele recebeu esse dom de Deus, a capacidade de interpretar sonhos. Ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor, mas a interpretação não foi só para o seu tempo, mas até ainda o momento que ainda não aconteceu, tempos que ainda não aconteceram. Então, para você ver a diferença. Então, conhecimento guardado é conhecimento perdido, enterrado. Mas, como disse Mário Sérgio Cortella, que afeto e conhecimento são duas coisas que, se você guardar, elas se perdem. Então nós precisamos compartilhar, né? Compartilhar. Quando um homem guarda o conhecimento ou para de aprender o conhecimento, por mais vasto que seja, morrerá com ele e será sepultado com ele. O jovem sábio, entusiasta, que um dia se tornará um homem maduro, ele irá influenciar pessoas, trazer e levar transformações profundas, como Daniel, como
José lá no Egito. Então, Daniel entra jovem lá na Babilônia, ele envelhece lá, mas ele nunca perde o seu propósito. Então nós morremos quando deixamos de sonhar e quando deixamos de aprender. Mas viveremos mesmo depois que descemos a sepultura, através da mensagem que deixamos, dos valores que semeamos. Então o rei ancião no máximo deixaria herança, mas o jovem que um dia vai amadurecer, vai constituir família, ele vai deixar legado, ele vai deixar a visão, ele vai deixar o propósito, né? A motivação é o motivo para a ação. Então que a gente possa refletir que muitas vezes o grande problema é que quando nós subimos a escada do sucesso, a escada da vida, a gente tende, o ser humano carrega consigo também uma palavra chamada orgulho, soberba, vaidade, e que essa pedra é uma pedra de grande tropeço, onde muitos homens que poderiam ter revolucionado, mudado o mundo, a história, caíram. E aí a gente aprende de Jesus o que é humildade, a verdadeira humildade, o rei que se fez pobre, né? O eterno que se tornou menino. Olha que sabedoria, e que quando esteve na terra não se perdeu, não perdeu o propósito. Então que a gente possa aprender que é melhor ser um jovem pobre, porém sábio, do que uma grande autoridade, um grande rei, um homem com renome na terra, mas que se perdeu no meio do caminho, perdeu o propósito, já não ouve mais conselho, já não volta, não retrocede, já não pede perdão e já não corrige seus erros. Então, fique essa reflexão para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.